Apesar da ótima janela de transferências feita pelo Departamento de Futebol Colorado nesse primeiro semestre de 2024, o torcedor do Inter tem duas preocupações relacionadas a duas posições, seja na equipe titular ou no elenco de uma forma geral. O Internacional tem duas carências e a direção corre, sim, contra o tempo para anunciar reforços nessas duas posições. Nesse vídeo eu te conto sobre as últimas buscas do Inter no mercado por um goleiro e por um lateral esquerdo. Ronaldo, Gabriel Vasconcelos, Wellington, Alexandro, o que o Inter está fazendo neste momento e quando haverá anúncios nestas posições, eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre as procuras do Inter pelas duas carências que já foram diagnosticadas no seu elenco, um goleiro e um lateral esquerdo, titular ou reserva, o que vai vir para cada posição, os nomes que estão sendo trabalhados, a gente vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Já somos mais de 52 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter. Agradeço a companhia, o apoio de todos. Então deixa teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Rapaziada, bora lá falar do Internacional e eu quero falar dessas procuras que o Inter ainda faz dentro do mercado de transferências. Já foram 8 anúncios feitos nesta janela. Todo mundo está elogiando, de fato, a janela de transferências que o Internacional realizou até o momento, mas ainda assim existem carências já diagnosticadas no elenco, em relação a um goleiro e um lateral esquerdo. Antes da gente falar sobre os nomes, só para trazer a ideia do Inter aqui, tá? A ideia do goleiro, e eu já trouxe aqui, eu já ouvi isso nos bastidores, é de um goleiro intermediário. Um goleiro que não venha para ser titular, até porque o titular da posição é o Sérgio Rocher, que está se recuperando dessa lesão na costela, e que não seja um goleiro tão inexperiente, jovem como é o Antony hoje. Um goleiro intermediário, como foi, por exemplo, a chegada do Ivan ao Internacional, que por uma fatalidade está no departamento médico, teve uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho direito na sua estreia, na estreia do Inter na temporada em 2024 contra o Avenida no estádio Beira-Rio. Claro, se o Ivan não estivesse no departamento médico, ele estaria jogando. O Inter não estaria procurando um goleiro nessa janela de transferências ainda. Bom, em relação ao lateral esquerdo, o panorama já muda. O Inter está buscando um lateral esquerdo que, se não brigue por titularidade, venha afirmado para ser o titular da posição. Não que o Inter não goste do René, só que o Inter tem o entendimento de que em alguns momentos decisivos o René acabou pecando, mas sabe que é um lateral muito regular, que o Kudê gosta muito. O Kudê saiu em defesa do René na última entrevista coletiva e elogiou muito o lateral esquerdo do Internacional. Bom, gente, sobre esses movimentos que o Inter está fazendo neste momento, tá? Em relação ao goleiro, o Inter está vasculhando o mercado nas duas funções, isso é fato. Mas também é fato que o Inter tem, e admite isso no seu bastidor, dificuldades nessas duas posições, que são duas posições que são caras e, principalmente, hoje, pelo menos em mercado nacional, que é a prioridade do Inter por conta do limite de estrangeiros, são opções escassas. O Inter, em relação aos goleiros, procurou até o momento dois nomes. O goleiro Gabriel Vasconcelos, que está afastado pelo Curitiba, já pediu para deixar o clube paranaense desde que o Coxa caiu para a segunda divisão. Essa atitude dele não pegou bem lá no Paraná, ele foi afastado. O Inter fez um contato, mas não evoluiu. O Inter não teve garantia, não era um nome que o Inter tinha convicção, o do Gabriel Vasconcelos. O outro nome que surgiu nas últimas semanas foi o do Ronaldo, goleiro do Atlético Goianiense, 27 anos, e o Inter tem uma ótima relação com o Atlético Goianiense. Os presidentes Alessandro Barcelos e Adson Batista, presidente do clube goiano, se dão muito bem. Inclusive o Adson Batista falou na última semana, no último final de semana, aliás, depois do jogo do Atlético Goianiense no Campeonato Goiano, que, assim, paga multa ou é isso. O Inter fez uma oferta de 5 milhões, entre 5 milhões e 5 milhões e meio de reais para tirar o goleiro Ronaldo do Atlético Goianiense. Ele inclusive confirmou essa proposta do Inter, que ficava muito feliz com esse contato de um clube gigante como o Internacional, que isso valoriza o trabalho dele e do próprio Atlético Goianiense, só que o presidente do Atlético foi em outra linha, ó, quer levar o Ronaldo? Paga a multa, 50 milhões, tanto que ele até brincou, eu jogo até sem goleiro se pagar os 50 milhões pelo Ronaldo.
Obviamente o Ronaldo é um goleiro que está se projetando para futebol brasileiro ainda, não é tão conhecido. O Adson Batista quis dar uma valorizada nele, mas nenhuma negociação que tenha avançado até o momento com o Atlético Goianiense pelo goleiro Ronaldo, tá certo? Gente, agora eu quero falar em relação, e obviamente, tá, o Inter quer fechar com o goleiro até o dia 7 de março, essa é a ideia do Internacional. Eu quero falar agora sobre a procura pelo lateral esquerdo, porque essa tem informações bem importantes. Não esquece, tá? Esse vídeo tem um oferecimento de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá na plataforma KTO.com. Amanhã tem Inter e Asa de Arapiraca, Asa de Arapiraca e Inter, primeira fase da Copa do Brasil. Eu tô apostando em vitória colorada simples lá em Alagoas e estou apostando em empate ou vitória do Grêmio, ambos, chance dupla, aliás, não ambos marcam, chance dupla, empate do Grêmio ou vitória na Recopa Gaúcha, final da Recopa Gaúcha contra o São Luís, lá em Ijuí. O Grêmio deve ir com um time alternativo. Gente, vamos falar agora sobre a lateral esquerda, tá? O que o Inter tá buscando até o momento em relação a essa posição? O Internacional admite, como eu disse, pelo goleiro, mas ainda mais pelo lateral esquerdo, uma dificuldade grande para buscar um lateral esquerdo brasileiro no mercado de transferências. O Inter não quer mais buscar nomes emergentes no mercado como fez nas últimas temporadas, com o Everton em 2022, que tinha jogado só no Bragantino e no Vasco, com o Dalbert na temporada passada, que até o Inter não acha que errou na contratação, e eu até entendo também esse lado do Inter. O Dalbert era um nome que, apesar da lesão, ter ficado um ano parado, tinha se destacado na Europa, jogando na Inter de Milão, no Cagliari, enfim, ele tinha uma bagagem interessante, mas o Inter não quer mais esse nome que venha com dúvida. Repito, o Inter quer trazer um nome grande, afirmado, tá? E por isso fez 2 movimentos até o momento. O Inter tentou fechar um pré-contrato e começou conversas com o Alexandro, lateral esquerdo de 33 anos, jogou a última Copa do Mundo no Catar com o Tite pela seleção brasileira e que tem contrato até o meio do ano na Juventus. O Inter não nega que tenha procurado e que tenha tentado contratar esse jogador. E pelo que eu conversei com algumas pessoas, o Inter fez 2 contatos, um no final do ano passado e um no início desse ano, mas ouviu que a prioridade do Alexandro, apesar de ser deixar a Juventus e buscar novos ares, é permanecer no futebol europeu. O Inter não fez uma proposta de pré-contrato, mas avaliou a possibilidade e conversou com o jogador. Mas ele recebe também cifras milionárias lá na Europa, é um negócio quase que inviável neste momento para o Internacional. E a outra possibilidade é uma que o Inter não vai admitir tão cedo, que é aquela que eu já falei para vocês em relação ao Wellington, lateral esquerdo de 22 anos do São Paulo, que foi campeão agora de Supercopa do Brasil, de Copa do Brasil ano passado, titular da posição lá no São Paulo e que não deve renovar o seu vínculo com o clube paulista. Ele tem contrato até dezembro, pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano, só que o São Paulo está tentando renovar o seu contrato há quase um ano e até agora não conseguiu. O Wellington não deve renovar com o São Paulo e a informação do Wagner Martins, meu parceiro Vaguinha, é que ele tem um acerto encaminhado com o Inter. A informação que eu tenho é que o Inter conversou e está conversando e o Wellington gostou da ideia de vir para o Internacional, assim como, claro, da parte do Inter. Só que há uma preocupação sobre vazamento, sobre o que pode chegar até o São Paulo, porque o Wellington ainda não pode assinar um pré-contrato. Então, pela lei, enfim, o Inter teria que conversar com o São Paulo pelo Wellington, lateral esquerdo. Senão, o São Paulo pode ir na FIFA, considerar um aliciamento do Inter ao jogador e o Inter pode ir para a justiça. Então, assim, tem que ter tranquilidade em relação a esse nome. Mas a ideia que a gente sabe que existe é, no meio do ano, quem sabe o Wellington assina um pré-contrato e o Inter trabalha uma liberação antecipada para o meio do ano. Ainda assim, vai ter o buraco da lateral esquerda, vai ter só o René para a função, tá? O Lara que foi reintegrado depois de ter se apresentado acima do peso, ido para a Alvorada, mas foi reintegrado só por uma necessidade, e o Inter vai seguir buscando esse lateral esquerdo, pelo menos para essa janela, para o fechamento do dia 7 de março, tá certo? O que tu acha? O Inter tem outra carência além dessas duas no elenco? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!